Gente, bem-vindos a mais uma aula de Libras básico aqui nesse programa de 14 semanas. Essa é a nossa terceira aula. Para quem não me conhece, meu nome é Scarlett e esse é meu sinal. Então, hoje nós vamos aprender sobre números. A última aula, que foi a segunda, nós aprendemos sobre letras e soletração e a importância de se aprender as configurações das letras para fazer outros sinais. Então, se você não assistiu, o link está no card aqui em cima. Os números, diferente das letras, né, que nós falamos que geralmente a gente soletra com a palma para frente, os números a gente faz o contrário, mas não porque é uma regra, mas para poder se entender mesmo os números, né? Por exemplo, o número 1, que pode ser feito assim, formalmente o número 1 é assim, né? 2, 3. Mas a gente pode fazer também, não vai diminuir a compreensão se fizermos assim, né? Ou com a palma para frente. Mas o da norma culta nós fazemos assim, com a palma para trás, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, os números em língua de sinais, eles vão de 0 a 9, as configurações são essa, né, de 0 a 9. E daí, como é feito nos desenhos das letras, né, quando a gente está escrevendo, que a gente vai só juntando os números para formar um número maior, um número diferente, na língua de sinais a gente faz a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu quero falar 138, então eu vou fazer o 1, o 3 e o 8. Bom, quando nós vamos falar de números maiores, como 1000, milhão, bilhão, a gente não vai soletrar o 1 e depois os zeros. Por exemplo, para fazer 1000, a gente faz o número 1, ou o número 1, e faz um ponto, ó. Faz tipo uma minhoquinha no dedo, como se estivesse assinalando um ponto, ó. 1000. 1000. Assinalando um ponto. Para fazer um número maior que 1000, 1200, por exemplo, aí a gente faz 1, faz o ponto e aí faz o restante dos números, né? 2, 0, 0. Ou se a gente for fazer, sei lá, 5.352, a gente vai fazer 5.352. Com a palma virada para cá, mais ou menos não, exatamente como a gente fez, né, para aprender a soletrar, que mais ou menos a altura do ombro, queixo, perto do rosto, né, que a gente vai fazendo, já soletrando os números. E 1 bilhão, como que é feito? A gente vai fazer 1, né? E 1 milhão a gente faz como se fosse uma vírgula, uma longa vírgula, né? Para fazer 1000 a gente faz 1.000 e 1 milhão a gente vai fazer 1 milhão, entendeu? E aí você dá intensidade com a expressão corporal e a expressão facial. 1 milhão, tá? Ó, faz uma vírgula com intensidade, porque são muitos milhões. E daí, se você quiser fazer um número diferente, mas que sejam milhões, você vai continuar fazendo a mesma coisa, tipo 3.455.399. Né? E o bilhão. O bilhão você vai fazer, é a mesma ideia, né, de fazer uma vírgula grande, só que você vai fazer com a letra B. Você vai fazer 1 bilhão, 1 bilhão. E aí é só você fazendo as modificações, dependendo do número que você quer falar, assim como no 1000 e assim como no milhão também, ok? Então, uma boa forma de você treinar os números, né, para decorar e para estimular, né, as mãos assim, ficarem mais soltas e fazer com mais naturalidade, é tentar todo número que você vê, traduzir para a língua de sinais e convidar um amigo também para fazer uma brincadeira, onde ele fala alguns números e você vai fazendo em língua de sinais.
A gente sabe que os números têm vários usos, né? Existem os números cardinais, que têm um valor exato, os números ordinais, que indicam posições, né? Tipo primeiro, segundo, terceiro, e os números quantitativos. Então vamos começar fazendo alguns exemplos. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que esse é o sinal de número, tá? Punho fechado, bati no peito aqui, esse é o sinal de número. Então, números cardinais. Vamos usar um exemplo, ano passado, né? Ano, esse é o sinal de ano passado. Esse é o sinal de ano. Punhos fechados, uma mão em cima da outra, assim, girando uma mão em cima da outra. Como nós estamos falando de passado, então a gente faz o contrário. Ano passado, 2020, tá? Então, a gente vai fazendo naturalmente, né? Por exemplo, pode fazer 2020, né? Que é a forma mais clara. Mas aí no dia a dia, nas conversas, a gente acaba fazendo só isso aqui mesmo. Mas treina da forma corretinha, né? 2020. Ano passado, ó, aprendemos um sinal. Ano passado, 2020. Ano presente, 2021. Aí você pode fazer tipo, o ano que eu nasci foi tal, o ano que eu me formei foi tal. E aí você vai treinando, fazendo, né? Ano, e fazendo os números. Número ordinal, agora sim, aí já tem diferença. Então, por exemplo, se a gente vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos números ordinais a gente vai fazer a mesma coisa, só que vamos fazer primeiro sacudindo, tá vendo? Dando uma sacudidinha na mão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E aí, sucessivamente, tá? Também tem formas diferentes de se falar primeira vez, que você vai usar a palma da mão esquerda, tá vendo? Apontada para o seu lado direito e vai fazer com o número 1 primeiro. Então, primeira vez, segunda vez que isso aconteceu. Terceira vez que isso aconteceu, ou terceiro, né? E muitas vezes, você vai juntar assim a mão, tipo coxinha, pode ser feito assim. E aí você vai soltar, abrindo os dedos, né? Muitas vezes. Então, ó, primeira vez, segunda vez, terceira vez, muitas vezes, tá? E se você for falar só tipo, 22º lugar. Aí é só dar uma sacudidinha. E os números quantitativos, que é muito simples também, né? Por exemplo, se perguntam para você, quantos filhos você tem? 2. Ou 2. Quantos alunos você tem em sala de aula? 30 ou 25. É muito, muito simples, né? Então, hoje nós aprendemos, vamos recapitular aí, aprendemos o sinal de ano presente e ano passado e alguns outros nomes, né, que a gente usa em números. Ao invés de 1, 2, 3, a gente também usa primeiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro. E primeira vez, segunda vez, terceira vez, muitas vezes. E aí, desse muitas vezes, né, que é isso aqui tá bom, a gente também pode fazer quantos. Quantos? Então, usa a sua expressão facial de pergunta, né, questionando. Você, filho, esse é o sinal de filho. Você, filho, quantos? Entendeu? Você está perguntando, né? Aí a quantidade de filhos que a pessoa tem, você pode fazer assim com a mão. Quantos? Inicia fechadinha e abre, assim, jogando para espalhando. Quantos? Aí a pessoa vai falar
o 2, enfim. E também muitas vezes e várias vezes, né? Muitas vezes ou várias vezes, que são palavras diferentes, mesmo sinal. Agora, o meu conselho para você procura na internet, procura fazer algumas atividades, chama um amigo para te ajudar, ou se você conhece um surdo, chama ele para ver se você se aprendeu a falar os numerozinhos, se ele vai te compreender quando você falar para ele, por exemplo, a sua idade, sei lá, qualquer coisa, né? Quantidade de filhos que você tem, se você tiver, ou irmãos, se você tiver, e aí você vai treinando e vai desenvolvendo a sua habilidade de usar os números. Mas ainda existem outras formas, né, dos usos dos números, por exemplo, em valores monetários e também para falar sobre horas, para falar sobre o tempo. E isso a gente vai aprender na próxima aula. Então se inscreve aqui no canal para você não perder a próxima aula. Assiste as outras 2 primeiras aulas, que vai ser importante, né, para você seguir com o curso tendo um bom resultado. Comenta, compartilha, né, no WhatsApp, no grupo da faculdade, no grupo da família, com pessoas que você sabe que quer aprender a língua de sinais, porque é o 2º idioma oficial do nosso país, ou por motivos educacionais, enfim, de inclusão. Compartilha, comenta o que você achou dessa aula e qual é a sua maior dificuldade, né, ao estudar a língua de sinais, e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!